Hoje é sábado, dia 18 de outubro do ano do Senhor de 2025. Hoje é festa de São Lucas, evangelista e missionário. E o trecho do evangelho de hoje é de Lucas, capítulo 10, versículos de 1 a 9. Naquele tempo, o Senhor escolheu outros 72 discípulos e os enviou 2 a 2 na sua frente a toda cidade e lugar aonde ele próprio devia ir. E dizia-lhes: A messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso, pedi ao dono da messe que mande trabalhadores para a colheita. Eis que vos envio como cordeiros para o meio de lobos. Não leveis bolsa, nem sacola, nem sandálias, e não cumprimenteis ninguém pelo caminho. Em qualquer casa em que entrardes, dizei primeiro: a paz esteja nessa casa. Se ali morar um amigo da paz, a vossa paz repousará sobre ele. Se não, ela voltará para vós. Permanecei naquela mesma casa, comei e bebei do que tiverem, porque o trabalhador merece o seu salário. Não passeis de casa em casa. Quando entrardes numa cidade e fordes bem recebidos, comei do que vos servirem, curai os doentes que nela houver, e dizei ao povo: o reino de Deus está próximo de vós. Lucas é o autor de uma obra em duas partes: o Evangelho, que leva o seu nome, e os Atos dos Apóstolos. Ambas as partes da obra lucana são destinadas a um único personagem, Teófilo, literalmente amigo de Deus. Lucas era sírio, nascido em Antioquia, médico, discípulo e colaborador de Paulo, de cultura grega, que escreveu para os gentios convertidos à fé cristã. O nosso trecho do Evangelho de hoje é o relato do envio dos 72 discípulos em missão. O relato da missão dos 72 discípulos é próprio a Lucas. Ele não se encontra em nenhum dos outros evangelhos. O número 70 ou 72 evoca a missão entre os pagãos e, ao mesmo tempo, a universalidade da missão da Igreja. Segundo o livro do Gênesis, o número das nações que compunham o mundo habitado era de 70, o que dá a ideia de universalidade. O envio dos 72 discípulos é precedido da observação de Jesus de que a messe é grande e os trabalhadores são poucos. Os trabalhadores são poucos diante da necessidade da messe. Daí a razão de pedir ao Pai, Senhor da messe, que envie mais operários para a messe. É o Pai que admite, através do seu Filho, trabalhadores para a sua messe. A messe é de Deus. O envio dos 72 é um modo, como eu disse no início, de afirmar a universalidade da missão da Igreja fundada num mandato do Senhor. O Senhor, diz o nosso texto, os enviou 2 a 2 na sua frente a
toda cidade e lugar aonde ele próprio devia ir. Os 72 são enviados para a colheita. Há de se supor que o agricultor que plantou a boa semente, que frutificou, é o próprio Deus. No Evangelho segundo São João, vale mencionar, no capítulo 15, versículo 1, se diz: eu sou a videira, vós os ramos, e o meu Pai é o agricultor. É para essa missão universal da colheita que Jesus dá orientações práticas aos que ele envia como ovelhas para o meio de lobos. Israel se considerava como uma ovelha no meio de 70 lobos e sabia que a sua existência estava nas mãos do pastor, que o salva, guarda e conduz às verdes pastagens. Sendo acolhidos ou não, os discípulos devem permanecer firmes no propósito do envio, a saber, o anúncio de que o reino de Deus está próximo. Pois o Senhor está no meio deles e com eles. Dizer que o reino de Deus está próximo é uma expressão bíblica para dizer que Deus está próximo do seu povo, está entre o seu povo. Jesus previne os discípulos contra a ideia de uma missão fácil, realizada somente com êxitos. Os discípulos que são enviados em missão devem ter presente a possibilidade da hostilidade, da resistência, da rejeição da missão cristã. A vida do missionário, de quem é enviado pelo Senhor, deve ser marcada pelo despojamento em vistas da disponibilidade e da confiança unicamente no Senhor que os enviou. Não são nos meios para a realização da missão que deve estar a confiança de quem é enviado, mas no Senhor que o envia. A vida do missionário, não é? Ela deve ser, é bom repetir, marcado pela confiança em Deus. É preciso que os destinatários da missão vejam realizados neles a mensagem que os discípulos enviados pelo Senhor anunciam. Essa coerência contrária à hipocrisia, essa coerência é que dará credibilidade ao anúncio do qual os enviados são portadores. Ademais, a vida dos discípulos está nas mãos de Deus, nas mãos de Deus. O discípulo, mesmo em meio às adversidades, é portador da paz, que é dom do Cristo ressuscitado. Por fim, é necessário que o discípulo saiba viver o fracasso sem se deixar abater ou desanimar. A nossa vida não é feita somente de êxito, de sucessos, de conquistas. Da nossa vida também faz parte a frustração, o fracasso. Não é diferente para a missão
e a missão da Igreja, que não é feita só de sucesso, de êxito. O fracasso, a rejeição e a resistência da mensagem tipicamente cristã também é parte da missão e nós devemos contar com essa realidade e cada vez mais nós devemos contar com a dificuldade, não é, do anúncio do Evangelho de Jesus Cristo. A coragem e a força de ir adiante, não obstante as dificuldades, vem de Deus, sobre quem é preciso manter apoiada a vida. Nós estamos no ano jubilar, no ano da esperança, jubileu da esperança, e em que o tema é a esperança não desilude, a esperança não engana. A esperança é um dom do Espírito, que nos faz ir adiante, não obstante as dificuldades, os obstáculos, ir adiante para anunciar a todos, sem exceção, o Evangelho da graça e da misericórdia de Deus. Que Deus abençoe a todos e até amanhã, se Deus quiser.